Pode começar já, professor? Sim, podem começar. Então, o nosso grupo, a gente vai falar sobre as 5 lições da psicanálise de Freud, que elegem a primeira descrição que Freud tirou de seus fundamentos. Foram pronunciados sem linguagem alemã através do mesmo em 1909, na Universidade Clark, em Worcester. Essas palestras são tidas como a primeira exposição sistemática da teoria de Freud, bem como representou um passo fundamental na comunicação da psicanálise para além do mundo europeu. É um tema da psicanálise. Apesar do desenvolvimento futuro dos pensamentos de Freud, ele contém boa parte dos seus principais argumentos e conceitos. A nova abordagem demonstrada por ele, por meio desse tratamento e nas demais lições da obra, constituiu uma revolução nos cuidados de muitos pacientes. Este é o registro do surgimento de novas ideias de psicanálise. Na primeira lição, o argumento de Freud gira em torno da definição de histeria. Seu marco de trabalho e pesquisa são de Joseph Breuer, um médico de Viena que empregou esse método pela primeira vez em uma jovem histérica de 21 anos durante 1880 até 1882. Tal paciente apresentava uma série de perturbações físicas, paralisias, perturbações na visão e sensibilidades, e psíquicas, repugnância por comidas e bebidas, redução de expressões verbais e, finalmente, estado de absência, de confusão e delírio de personalidade. As razões desses seguintes sintomas não são de efeito biológico, visto que seu organismo se encontrava em perfeito estado. No entanto, por ter sofrido violentos abalos emocionais, esse enigmático estado que desde o tempo da medicina grega existe, foi classificada como histeria. Como salientado por Freud, neste caso, para o paciente nada muda, uma vez que seus sintomas são experimentados como reais. Para o médico tudo se altera, pois o tratamento terapêutico deve mudar de ordem. Freud descreve brevemente a prática de Dr. Breuer com sua paciente. Embora sem preterimento de cura da jovem, Breuer a tratou com interesse e simpatia, diferente do tratamento de outros médicos, o que lhe proporcionou o caminho que permitiu prestar os primeiros auxílios à paciente. Havia-se notado que a paciente costumava murmurar palavras desconectadas, mas que atendia seus pensamentos. O médico, ao colocá-la em estado de hipnose, induziu a paciente a associações livres de ideais por meio daquelas palavras. A lembrança das ações vivenciadas no passado por meio dessas associações levou a paciente a uma grande descarga emocional, causando uma cura momentânea e trazendo um bem-estar. A própria paciente chama a prática terapêutica de talking cure, cura de conversação, ou chimney sweeping, limpeza de chaminé. Como exemplo, essa paciente sentia repugnância em beber qualquer líquido, apesar de sentir sede. Por meio de um processo de hipnose, ela relembrou que ao visitar o quarto de sua dama de companhia, viu o cãozinho dela beber algo em seu copo. Como no momento não expressou seu sentimento nojo, ela direcionou de maneira inconsciente essa emoção para a repulsão a líquidos. Com isso, ao lembrar desse fato, juntamente com a descarga emocional, despertou da hipnose, com o copo nos lábios, desaparecendo com a perturbação. Com a descoberta de remoção de um sintoma histérico por tal meio, Dr. Breuer trouxe o questionamento de que, e se outros sintomas houvessem originado do mesmo modo e do mesmo modo pudessem ser curados? Surgindo então pesquisas sobre a patogenia de sintomas mais graves, e assim foi descoberto que essa linha de raciocínio era coerente. Ou seja, a hipnose poderia levar a uma exteriorização afetiva, o que ocorreria após a recordação do motivo de aparecimento do sintoma. Por sua vez, tudo seria produzido por resíduos precipitados de experiências emocionais, sendo denominados como traumas psíquicos. Na verdade, a terapia não revelaria apenas um acontecimento como causa de sintoma, mas sim numerosos traumas, muitas vezes repetidos. O caráter particular desses sintomas era relacionado com o ambiente e cena traumática que foi ocasionado. Freud, portanto, também tenta desconstruir a visão que até então muitos tinham sobre a histeria, introduzindo o conceito de inconsciente, fundamental para o equilíbrio da psique, sendo importante para um melhor entendimento da psicanálise. Ele argumenta que podemos sintetizar os conhecimentos na seguinte fórmula: os histéricos sofrem de reminiscências, lembranças vagas, imagens lembradas do passado. Os sintomas seriam equivalentes aos monumentos presentes nas cidades do mundo inteiro, pois expressam acontecimentos do passado, sendo resíduos e símbolos de experiências especiais, traumáticas. Histéricos e neuróticos possuem uma diferente vivência com o passado,
não passam por processos naturais de luto em caso de acontecimentos dolorosos, mas sim negligenciam a realidade e o que é vivido agora. O autor faz observações, tendo por base o estudo de Dr. Breuer. A primeira observação mostra que as emoções represadas são utilizadas para constituir um sintoma. Já a segunda observa que a experiência de Breuer aponta para diferentes estados de consciência. No indivíduo, são possíveis vários agrupamentos mentais que podem ficar mais ou menos independentes entre si, sem que um nada saiba do outro, e que podem se alterar entre si em sua imersão à consciência. Na segunda lição, Freud e Breuer publicaram a comunicação preliminar sobre os mecanismos psíquicos dos fenômenos histéricos, com uma grande influência de Charcot. Ao ver de Freud e Breuer os acontecimentos patogênicos e a hipótese dos estudos hipnoides era equivalente aos traumas físicos e ao reflexo da reprodução artificial daquelas paralisias traumáticas de Charcot. Pierre, discípulo de Charcot, tomou a divisão da mente e a dissociação da personalidade como ponto central, penetrou mais intimamente os processos psíquicos particulares da histeria. Segundo Pierre, a histeria é uma forma de alteração degenerativa do sistema nervoso que se manifesta pela fraqueza congênita do poder de síntese psíquica. Com isso, os pacientes histéricos não seriam capazes de manter a multiplicidade dos processos mentais, originando a dissociação psíquica. Nesse sentido, o procedimento catártico que Breuer praticava exigia a hipnose profunda do paciente. Porém, Freud tomou conta que não conseguia hipnotizar todos os seus pacientes. Com isso, ele partiu para outro meio, o sonambulismo hipnótico. Nesse estado, aparentemente perdiam a lembrança, porém, quando interrogadas e asseguradas que era possível lembrar, a recordação vinha de novo à consciência. Entretanto, quando lembravam, tinha uma força de resistência por parte do paciente que deixava o inconsciente. Diante disso, Freud diz que a repressão é um comportamento no qual as forças hoje em dia são a resistência. Contudo, mostra que o motivo da repressão é a incompatibilidade entre a ideia e o ego do paciente. Porém, a repressão evitava o desprazer, revelando-se nesse modo um meio de proteção da personalidade psíquica. Dessa forma, Freud relata uma situação na qual uma jovem que acabara de perder o pai e logo sua irmã se casou e ela criou uma simpatia pelo cunhado. Mas logo depois sua irmã faleceu por um rápido instante disse: "Ele agora está livre, pode desposar-me". Desse modo, a paciente adoeceu com sintomas histéricos, mas recordou durante o tratamento e depois se curou. Além disso, é possível notar a diferença entre o pensamento de Janet, que acredita que a divisão psíquica decorre de uma incapacidade inata de sintetizar as partes do aparelho psíquico. Já Freud e Breuer acreditam que a divisão psíquica decorre de um conflito de forças mentais contrárias do indivíduo. Portanto, chegou à convicção de que a repressão das ideias expeliu da consciência e da lembrança, mas o impulso desejoso continua a existir no inconsciente, e concebe a formação de um substituto do reprimido para lançar a consciência. Pelo tratamento psicanalítico, desvenda-se o trajeto ao longo do qual se realizou a substituição, e para a recuperação é necessário que o sintoma seja reconduzido pelo mesmo caminho até a ideia reprimida. Na terceira lição, chegaram à conclusão que, colocando de lado o hipnotismo, forçaria os doentes a comunicarem o que estavam vendo na mente. Perceberam que os doentes tinham pensamentos despropositados e que os repeliam como inexatos. Freud acreditava que existia um determinismo dos processos mentais e que não tinha como ideia exposta pelo paciente fosse inteiramente espontânea, ou seja, sem relação com a representação mental esquecida, que, no entanto, era o que procurava. Acreditava que duas forças atuam no indivíduo. Essas são o esforço refletido para trazer à consciência aquilo que já havia sido esquecido no inconsciente, e, outro lado, a resistência, que impedia a passagem para o consciente, concluindo que quanto maior a deformação do elemento procurado, mais forte seria a resistência. Logo, o pensamento deveria se comportar como uma alusão. Freud começou a estudar os mecanismos da formação das pilheiras, pois percebeu que as situações
análogos produziram resultados semelhantes, com a anedota dos comerciantes que lhes foram apresentados. Puderam concluir que o paciente produz uma ideia de substituição um pouco distorcida, mas que entraria no lugar do elemento esquecido que procuravam. Logo, chegaram à conclusão que, devido à última recordação do doente, ele ainda possui a busca de um complexo reprimido, que pode ser desvendado caso tenha número suficiente de associações livres. Mandaram o doente dizer o que queria, visto que tudo que ele dissesse indiretamente estaria ligado ao complexo procurado. Entretanto, a frequência em que o paciente afirmava que não sabia de nada, se detendo, era preocupante, pois tornaria o método impraticável. Diante desse cenário, o doente se detém, pois é influenciado pela resistência da crítica. Então, para que isso não ocorra, deve solicitar que o paciente exponha tudo aquilo que vier no pensamento, excluindo qualquer crítica. Dessa maneira, irão conduzi-los ao complexo reprimido. O material em que o doente rejeita como insignificante representa para o psicanalista a solução, tornando esse método indispensável. Além disso, concluíram que um recurso técnico seria a sondagem do inconsciente, por meio da interpretação dos sonhos, estudos dos lapsos e atos casuais. A interpretação do sonho é a entrada para o conhecimento do inconsciente, base mais segura da psicanálise, já que os sonhos não são estranhos e incompreensíveis para a pessoa que sonhou. Exemplo, o sonho de uma criança é muito fácil de ser compreendido, pois ela sonha sempre com um desejo que não foi realizado no dia anterior. Diante disso, basta analisar o que a criança passou na véspera desse sonho, que estaria resolvido. Já nos adultos, os sonhos não apresentam semelhanças com a satisfação de desejos, uma vez que estão distorcidos. Portanto, conclui-se que há uma interação de forças mentais, tanto na formação dos sonhos como na dos sintomas dos pacientes histéricos, visto que possui um mecanismo idêntico ao que apresenta quando examinamos a gênese dos sintomas histéricos. O conteúdo dos sonhos é esse substituto deformado dos pensamentos inconscientes. Essa deformação ocorre devido aos desejos reprimidos no inconsciente. Logo, que sonho reconhece muito mal o sentido dos sonhos, como o histérico reconhece mal o significado de seus sintomas. Pela análise dos sonhos, pode-se observar que o inconsciente serve para as representações sexuais e coincide com o que chamamos de mitos e lendas. Constatamos que os pesadelos podem causar ansiedade, visto que a ansiedade é uma reação do ego contra os desejos reprimidos. Fica claro que os sonhos proporcionam conclusões que dificilmente poderiam ser compreendidas. Freud entra no terceiro grupo de fenômenos, que são as falhas de memória do indivíduo, principalmente quando não lhe atribuem importância mental. Esses fatos são extremamente importantes, pois têm uma interpretação fácil e segura, em razão que exprime impulsos e intenções que ficam ocultos à própria consciência, e seu exame pode levar ao descobrimento da parte mais oculta da mente. Para o psicanalista, não existe nada insignificante. Os estudos desses fenômenos podem levar à condução e a conduzir a consciência material psicopatogênico, dando fim aos padecimentos ocasionados pela produção dos sintomas de substituição. Tá, quarta lição. Freud, nessa lição, mostra e argumenta a ligação dos sintomas mórbidos com a vida erótica dos pacientes. Isso implica que as pulsões parciais eróticas causam os desejos patogênicos, alegando também haver uma certa dificuldade vinda das pessoas em aceitar o sexo como a principal causa da neurose, pois a centralidade da vida sexual ao dizer que algumas patologias podem existir por outras motivações, mas que essas também reforçam a ação dos elementos sexuais, é vista como um exagero pelos demais.
De acordo com Freud, por causa do teor púdico da sexualidade, acontece a ocultação das informações sobre a vida sexual vinda dos pacientes. Não facilita o tratamento psicanalítico pela falta de sinceridade, omissão de detalhes e distorção das informações que fazem com que esse assunto seja um tabu no coletivo, não apenas da parte de seus pacientes, por não haver abertura da parte de ninguém ao falar sobre a vida erótica. Certo de sua premissa, ele afirma que os exames psicanalíticos não ligam os sintomas a fatos sexuais. Deve-se observar as origens dos complexos dessas neuroses, ou seja, aos acontecimentos traumáticos de vida do paciente, que ocorreram no passado, na primeira infância, que ficaram marcados em sua história, pois só com essas lembranças seria capaz de afastar os sintomas do paciente, visando que o presente se alimenta desses traumas do passado. Assim, podemos concluir que se o mesmo diz que a sexualidade é o fator causador das neuroses e as neuroses têm causas infantis, ele assume que existe uma sexualidade infantil. Ele culpa o peso da educação e da civilização à resistência da sociedade em não admitir essa sexualidade. Freud argumenta que a criança possui desde o início as pulsões e algumas atividades sexuais. No entanto, essa sexualidade não pode ser comparada à sexualidade de um adulto, pois não é ligada à reprodução, uma vez que ela diz respeito apenas àquilo que traz prazer ao corpo do bebê ou da criança. Ele aponta, então, que essa sexualidade é autoerótica, termo introduzido por Havelock Ellis, pois, diferente dos adultos que precisam de algo externo, o prazer do bebê está ligado a excitações das zonas erógenas corpóreas do mesmo, podendo ser oral, anal no sentido de expulsão e repulsão das fezes, ligados aos órgãos sexuais, ao toque da pele e outros, de forma fragmentada, que apenas posteriormente serão reorganizadas para o fim de reprodução como a sexualidade genital. Além das atividades autoeróticas, a criança também pode usar objetos externos na gratificação dessas pulsões, que podem ser divididas em duas posições. Uma mais ativa, que significa que ela vai lidar de uma forma mais sádica com o mesmo, podendo agredir e cometer atos de maldade com outras pessoas ou objetos. E uma mais passiva, onde ela assumirá uma postura mais masoquista, como exemplo, a autoagressão. Freud também fala sobre o prazer visual, que do gozo mais ativo na vida adulta será transformado no desejo do saber, já o mais passivo será transformado em uma contemplação das artes. Em relações gênero, Freud diz que as definições de gênero só vão ocorrer no final da puberdade, e até lá todos trazemos uma disposição de escolha de objeto homossexual, ou seja, criamos amor por objetos do mesmo sexo. Contudo, isso não resultará em um adulto homossexual. Portanto, a organização da sexualidade, considerando a procriação heterossexual, só ocorrerá após todas as pulsões parciais não se sobressaírem à pulsão do genital, se tornando apenas preliminares. Freud, além de pesquisa, também compara o caminho que leva à sexualidade infantil até a adulta com a história de Édipo. Toda criança tem impulso sexual. Os primeiros impulsos são direcionados aos genitores. Alguns impulsos parciais não sucumbem à soberania dos impulsos genitais, sendo que não sucumbiu o chamado de sexualidade perversa. Assim, o autor diz que as perversões são o negativo da neurose, ou seja, o perverso não se submeteu às imposições do complexo de Édipo, não se submeteu ao corte do amor incestuoso da mãe, no caso dos meninos, ou pai, no caso das meninas, e transferiu esse desejo para uma pessoa desconhecida, como ocorreria na neurose. Inicialmente, na quinta lição, Freud retorna a falar sobre a resistência, regressão e transferência, que é a última das 5 lições da psicanálise. Isso inclui a sexualidade infantil e o relacionamento com seu próprio corpo, se tornando uma doença quando são privadas de se satisfazerem em relação às suas necessidades. Com isso, concluímos alguns mecanismos inesperados. O sujeito, quando está com algum problema interno ou alguma enfermidade, levará ele a usar a moléstia para encontrar uma satisfação substituta, ou seja, algo que é ruim, a pessoa não se sente bem, mas vai procurar substituir algo que ele deveria ter sido curado, trabalhado e deveria estar bem. Essa doença faz com que a pessoa tenha uma fuga à realidade, elevando seus pensamentos para aquele mal que ela está sentindo, fazendo com que ela não perceba a realidade que está à sua volta, causando ali um prazer imediato.
fazendo com que ela não enfrente os seus temores e quando seus sentimentos ficam evidenciados, vem à tona tudo aquilo que a incomoda, se refugiando para a doença como uma forma de ser substituta daquele mal. Como Freud mesmo afirma, vemos que os indivíduos adoecem quando, por obstáculos exteriores ou ausência de adaptação interna, lhes faltam, na realidade, a satisfação das necessidades sexuais. Observamos que, então, se refugiam na moléstia para o auxílio desta encontrar uma satisfação substituta. A neurose é um dos caminhos para se fugir de uma realidade insuportável para o sujeito, visto que este não obteve a realização dos desejos. Então, para Freud, essa doença acontece porque não conseguiram satisfazer os seus desejos e eles ficaram reprimidos. Além disso, durante o tratamento, é comum a aparição dos neuróticos de um sintoma chamado de transferência, que é quando o indivíduo direciona ao terapeuta diversos sentimentos que misturam fantasia, hostilidade e afeto. Isso pode ocorrer em qualquer relacionamento humano, mas sendo bastante evidente dentro das terapias, sendo valioso a identificação sintomática. O fato de tornar consciente os desejos reprimidos e as frustrações não levam a uma identificação desses desejos. Na verdade, é o contrário. Quando trazemos a consciência de maneira controlada, elas são compreendidas e dissolvidas. Nesse processo, os sintomas podem dissolver e tornar um outro produto psíquico, ocorrendo sublimação, quando a energia dos desejos infantis não se anula, mas permanece utilizável, substituindo o alvo de alguma tendência por outro mais elevado, possivelmente, mas não de ordem sexual. Contudo, Freud sinaliza que nem tudo deve ser exaltado, pois ele mesmo disse: não devemos esforçar-nos em desviar a totalidade da energia do instinto sexual da sua finalidade própria. E aí a gente trouxe um vídeo sobre a atuação do psicanalista. É melhor vocês enviarem o vídeo no chat, fica mais rápido para o pessoal assistir. Tá bom, professor, a gente vai enviar aí no chat o vídeo. Foi isso, professor. Só a última coisa que eu queria comentar é sobre o vídeo. Quem quiser assistir depois, tem uma relação com a primeira lição, porque o Freud mesmo afirma que se o médico tratar a paciente com mais zelo, com mais atenção, ela vai ter respostas mais rápidas do tratamento. Então, o vídeo basicamente fala sobre isso também. Foi isso, obrigada.
assistir o vídeo aqui, tá? Muito bem, pessoal. Eu vou perguntar para quem apresentou o texto, né? Deixa eu só confirmar, então. Quem apresentou foi a Yasmin, a Laís Loyola, a Júlia Franco e a Júlia Campos. E eu, professor, Luiz Estrela também. Luísa Estrela. Isso. Só isso? Só vocês, né? Foi. Tá bom. Ok. Vocês conseguiram, vocês fizeram a apresentação, tá? Bem, mas eu quero perguntar para o grupo o que é que vocês consideram que são as teses importantes do Freud nesse texto? Quais as teses dele vocês consideram a mais importante, ou a tese mais importante aí? Desculpa, meu áudio não estava ligando. Professor, eu acho que as teses da questão do texto inteiro, como as lições falam de, tipo assim, questões que são importantes para a psicanálise, como a histeria, o negócio da sexualidade, eu acho que, tipo assim, é só mostrar que o inconsciente, o estudo do inconsciente é importante para a psicanálise, e isso eu acho que ele atribuiu em todas as lições, o que eu tirei disso, né? A gente tirou no total. Certo. O que você compreendeu por inconsciente, Luísa? Professor, o inconsciente poderia ser considerado aquilo que, tipo, a pessoa ela pensa, mas ela não está se expressando. Igual na minha lição, teve uma parte lá que falou que quando vai analisar lá a pessoa, né, não pode ter críticas, porque isso pode barrar com que a pessoa fale o que realmente está passando no seu inconsciente. Isso mostra minhas memórias do passado, né? Que sempre tinha a questão da relação com o passado, com as memórias, que eles não tinham conta. Que eles não tinham o quê? Eles tinham as lembranças, né? Mas eles não conseguiam controlar isso, tipo, quando elas transformavam em algum trauma. E o resto do grupo? O que tem a dizer? Acha que está adequada essa definição de inconsciente? Acho que sim, professor. Sim, professor, também concordo. Na minha lição, fala também quando o paciente não lembrava do sonho, aí o psicanalista afirmava que ele ia conseguir lembrar, aí no final ele acabava lembrando. Então, ele ia trabalhando o que estava no inconsciente. Que é o inconsciente que desencadeia as doenças, as neuroses, distúrbios. Sim. Tá ok. Vamos trabalhar mais essa definição do inconsciente depois. Professor? Pois não? E também lá na minha lição, estava falando que o inconsciente era representado nos sonhos e que o sonho, que os adultos poderiam sonhar com aquilo que foi reprimido durante, sabe, até o processo do sonho. Então, pode ser. Eles sonhavam com o que foi reprimido ou o que foi reprimido aparecia de forma distorcida no sonho?
O que foi reprimido aparecia de forma distorcida. Então, o próprio reprimido continuava fora do alcance da consciência, não é? O que aparecia no sonho era um produto distorcido dele. Faz sentido o que eu disse para vocês? Faz sim, professor. Eu acho que, segundo Sim. Freud também, o inconsciente ele trazia coisas desagradáveis e, tipo assim, até inaceitáveis socialmente, né? Que tipo, eles tinham. É isso, os pacientes tinham. Certo. Então, fazendo a pergunta que eu deixei na aula anterior, a sociedade do Freud aparece por trás do texto que ele está escrevendo, por trás da teoria dele acerca da doença? Sim, aparece. Qual aspecto que você viu dessa sociedade no texto? Que a sociedade é tipo, vai contra a satisfação dos próprios instintos, tipo, reprime as coisas que causam, tipo, prazer, satisfação. Deve entender. Isso, é isso, tá? Então, vocês conseguiram fazer uma exposição completa do texto, eu acho que ajudou, especialmente quem leu, né, revendo agora, ajuda. Agora eu quero conversar com a turma toda. O que é que vocês, quais são as dúvidas da turma, quais são as reflexões que o texto provocou em vocês? Eu quero ouvir agora a turma. Professor, um aspecto que eu não tinha me atentado muito no que o Freud falava era sobre satisfação meio que sexual na infância, igual elas trouxeram. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. Tá, e o que você viu no texto sobre isso, Beatriz? Teve uma, não sei em qual das lições, em que ela fala sobre a satisfação de desejos sexuais a partir dos genitais, como que ele até faz uma comparação entre a vida sexual mais para frente, que seria a homossexualidade ou a heterossexualidade. Ok. O que mais, pessoal? Conversando com a turma. Quais são as dúvidas? O que chamou a atenção de vocês no texto? Professor? Sim. Eu achei interessante essa questão da indefinição da sexualidade na adolescência. Às vezes, pelo que eu pude entender, o adolescente pode, às vezes, ter uma certa tendência pela homossexualidade, depois que ele se organiza, né, sexualmente, ele se redefine. Seria isso? Existe digamos assim, o padrão da normalidade para o Freud, não é? Normalidade definida a partir do critério civilizatório, para onde a civilização e a biologia conduz o indivíduo, para a genitalidade, portanto, para a heterossexualidade, tá? Essa é a tese fundamental do Freud. Tá, todos vão chegar até aí? Não. Ele diz que durante o desenvolvimento sempre há e pode haver desvios, pode haver situações complicadas de fixação que comprometem a realização desse ideal. Mas a tese do Freud, por sinal, a tese do Freud é essa: do ponto de vista da biologia e da civilização, existe uma convergência que conduz o indivíduo para
a vivência da genitalidade, né? Da heterossexualidade. Por várias razões. Uma delas é que é isso que garante a sobrevivência da espécie, né? E o Freud é um cara que está vivendo no mundo darwinista, tá bom? Eu não estou conseguindo ler o que você escreveu aqui. Luana, você está com o microfone para você falar? Oi, professor. Você não... Eu estou no notebook aqui, então preciso de falar. Mas é que eu achei um ponto muito importante ele demonstrar o modo como ele deixou de usar apenas a hipnose no tratamento dele para reformular uma nova, não uma nova teoria, mas uma teoria mais fiel à ciência. E o que foi que ele descobriu, Luana, à medida que ele abandonou o uso da hipnose? Você viu aí no texto? Ele faz uma descoberta muito importante sobre o funcionamento psíquico dos pacientes. Você viu o que foi? Sim, ele fala sobre a substituição e eu esqueci a outra palavra, mas é o que mesmo... Resistência. Isso, mesmo sendo uma ideia inconsciente, há uma resistência, mas você pode alcançar isso sem ser através da hipnose. Isso, exatamente. Então, um ponto muito importante. Mais alguma coisa, Luana? Não, era só isso mesmo. Ponto muito importante que a Luana chama a atenção, não é? Do ponto de vista do Freud, o abandono da hipnose é que permitiu a ele descobrir o importantíssimo trabalho da resistência no texto, tá? Então, precisamos entender o que é essa resistência aí. Tem mais gente falando aqui. Eu prefiro que vocês falem, mas... Deixa eu voltar. Professor, você quer que eu leia o que elas falaram? Eu quero, sim. Eu também tenho um problema visual chamado ceratocone, tá? Então, não é qualquer coisa que eu tenho muita facilidade de ler, não. Pode falar, Júlia. Lê para mim, por favor. A Alice falou, eu acho que o inconsciente é basicamente o local que deposita a repulsão, os aspectos não aceitos pelos próprios indivíduos e pela sociedade contemporânea à aplicação do estudo. Perfeitamente. Então, olha só, não é só, lembra do que eu falei na aula anterior? Indivíduo e sociedade. Então, a Alice capturou bem aí, ó, Alice Fortuna capturou bem o problema. Por que que o indivíduo rejeita isto que ele chama de repulsivo nele mesmo? Esses desejos são considerados repulsivos, imorais. Ele nasceu rejeitando isso? Não, 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 não. É o mundo social objetivo dele que impõe, como diria lá o Wundt, né, existe uma mente coletiva e uma mente individual. E a mente individual está importando coisas da mente coletiva, apesar de que o Wundt e o Freud são diferentes, né? O Freud está falando do inconsciente, o Wundt maduro não fala do inconsciente. Né? Então, você tem que considerar a sociedade nessa forma como o indivíduo olha para ele mesmo e se repreende, né? Muito bem, pode continuar, por favor, Júlia. Tá, aí a Elisa falou, deu para perceber muito a sociedade no texto, como repreende os instintos naturais do ser humano e é o que faz jogar tudo isso para o inconsciente. Isso. Olha, pessoal, o inconsciente não é lembrado, tá? O inconsciente é aquilo que eu não consigo lembrar. Não é o que eu não falo porque tenho medo do outro saber. Isso aí eu estou escondendo conscientemente. Por exemplo, eu ganhei peso e não quero falar para minha namorada que eu ganhei peso. Aí eu fico calado, ou então ela pergunta e eu digo que não ganhei peso. Joia? Aí tá, eu estou escondendo uma coisa que eu conheço. O inconsciente, não. O inconsciente é uma coisa que o indivíduo não tem acesso, não tem como ele contar para o outro e nem para ele mesmo. Ele não tem acesso, tá? O inconsciente não é uma lembrança que eu estou
muito embora eu tenha acesso, eu não quero contar para os outros. O inconsciente é aquilo ao que eu não tenho acesso. Joia? Professor, Pois não? eu não sei se está certo, mas a gente pode dizer que o inconsciente, em caso de terapia, pode ser descoberto? Sim, a técnica psicanalítica tem um texto clássico do Freud, Doris, chamado Esboço de Psicanálise, ou tradução mais recente, que se vocês quiserem ler, uma boa forma de começar a ler o Freud, chama-se Compêndio de Psicanálise, traduzido pela LPIM, uma editora de Porto Alegre, tá? E lá o Freud diz assim, que o objetivo fundamental da psicanálise como técnica terapêutica é trazer à consciência aquilo que estava reprimido. Entendeu a sentença aí, Tatiana? A técnica psicanalítica quer fazer o quê? Trazer à consciência o que estava reprimido. Porque... Até mesmo porque... Pode falar, professor. Até mesmo porque que é na inconsciência que estão os traumas que precisam de ser tratados, né? Isso. É o reprimido que está causando o transtorno, a vivência sofrível na vida consciente. Então, eu preciso trazer esse reprimido para a consciência, para ver como é que a gente vai lidar com isso agora. Sem trazer à consciência o reprimido, não existe possibilidade de cura. Então, correta a sua afirmação. A técnica psicanalítica foi uma técnica criada para isso, para trazer à consciência o que estava reprimido. O que mais, Júlia? Tem mais gente? Obrigada, professor. Tá. A Alice fez outro comentário, professor. Ela falou: o interessante é que, assim como os desejos são, de certo modo, incontroláveis, o inconsciente também é. Logo, aspectos inerentes à ausência de controle podem se enquadrar ao inconsciente. Não sei se é equivocado pensar assim. Não, é correto. É correto. O inconsciente, quem foi que falou isso? A Alice. Alice, muito interessante, Alice. Você se lembra daquela canção, daquele cara, Chico Buarque, como é o nome dele? Chico Buarque? Aquele cara lá. Ele tem uma canção em que ele diz assim, o que não tem censura nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá. De certa forma, eu posso encaixar isso no tal do inconsciente. Não que o inconsciente não tenha suas leis de funcionamento, tem, mas é um mundo que, do ponto de vista moral, Alice, ele é, na verdade, pré-moral. Quando você fala do id, quando você fala do mundo, sobretudo do id, né? Mas o id é inconsciente, você está falando de um mundo pré-moral, de um mundo que a civilização, esse id, não é? É um ser que a civilização não afetou. Então, ele vive sempre refratário às normas da civilização. Eu respondi sua pergunta, Alice? Sim, professor, obrigado. Tá bom. Muito bem. Mais alguém, Júlia? Não, professor, foi só isso mesmo. Certo. Eu quero que vocês ouçam um clipe que eu enviei para vocês agora, tá? Chegou aí? Antes de ouvir o clipe, pode falar, Maria Eduarda. Oi, professor, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você, Maria? Tudo jóia. Deixa eu te falar, eu procurei você no chat do Teams, porque como eu expliquei para o senhor, eu sou novata, e eu estava sem grupo, e até falei para eu me juntar com a Ana Cristina, porque ela também está sem grupo e é novata, para a gente fazer o trabalho, né, o seminário, só que eu precisava falar com o senhor, né, para a gente escolher o tema e organizar direitinho.
Tá bom. Alguém pode me dizer aí, me ajudar a gente agora de cabeça? Ó, a Isadora também está sem grupo, então já pode formar um grupo com vocês, tá, Maria? Tem mais alguém sem grupo, pessoal? Só vocês três mesmo? Certo. Então, a Maria, a Isadora, e quem mais, Maria? E a Ana Cristina, professor. Ana Cristina. Alguém tem aí anotado? Eu tenho aqui, mas eu teria que achar. Se todos os seminários já estão com grupo, ou tem algum seminário que ainda não tem grupo? Alguém tem essa informação aí? Eu acho que eu não tenho ela aqui de cabeça. Senão a gente vai ter que procurar aqui. Alguém tem? Por favor, fala aí. Eu estou procurando aqui. Alô? Parece que não, né? Ninguém tem essa informação. Eu vou abrir o cronograma para a gente... Tá no chat, professor. A lista tá no chat. O próximo livro é o Cognitivismo. Certo. Seminário 11. Tá aqui, deixa eu abrir, então. Então, só foi até o seminário 10, não é? Quer dizer que o seminário 11 não tem grupo, correto? Responda uma pergunta para a gente ir adiante. Isso. Então, a Mariana e a turma dela ficam com o seminário 11, tá, Mariana? Oi, é Maria Eduarda, professor. Sim, Maria Eduarda, tá, me desculpe. Maria Eduarda. Não, sem problemas. Perfeito, tá, Maria Eduarda. Aí o seminário 11 você colocou lá na apostila, certo? Qual que é o texto? Sim, todos os textos estão lá, mas atenção, é importante que você olhe nos arquivos, existe um índice para você saber qual é o seminário 11, porque nem sempre o título do seminário corresponde ao título do texto, ok, Maria Eduarda? Então, olha no índice, o índice vai dizer para você, seminário tanto corresponde a tal texto, tá? Tá bom, professor, obrigada, viu? Tá bom. Resolvido, então, não é? Então, eu quero que vocês façam uma coisa agora. Vamos assistir esse clipe que eu mandei para vocês aí, mas vocês vão fazer uma coisa assistindo esse clipe. Atenção. Vocês não vão... Quem conhece o inglês não vai se preocupar em entender o sentido da letra. Eu quero que vocês olhem mais a intensidade emocional, tá? A linguagem emocional da voz do cara, um pouco a face dele, tá? Então, vamos lá? Vamos assistir esse clipe juntos? Tá aí no chat de vocês viram? Doris, você quer falar comigo? Está com a mão levantada?
Pessoal, então, olha só, eu vou descrever um pouco o vídeo. Você ouviu, Doris? Então, olha só, o som do vídeo, mesmo sem a imagem, não é? A imagem, sobretudo o rosto do cara é muito expressivo, não é? O timbre, o tom que ele sobe, a guturalidade da voz. O que essa música, o que essa interpretação comunica para você? Qual é o estado de espírito com o qual você experimenta ao longo da música e aquele que prevalece no final? Vamos lá, quero ouvir. A gente percebe, professor, que ao longo da música ele está expressando uma emoção forte. Ele no final, ele deixa as emoções fluírem. Foi o que eu consegui perceber. Exato. Tem uma descarga, Doris, perdão, Doris. Tem uma descarga emocional muito forte nessa música, não é? Tem. No final, ele inicia expressando a emoção e no final ele deixa fluir com toda intensidade. Isso. E aí, pessoal? Mais alguém? A senhora pergunta só sobre a expressão dele ou a junção da expressão com a letra da música? Não, a letra não. A letra não, a gente não vai analisar aqui, até porque a letra dessa música essa é uma letra que não tem sentido, né? Já analisei de várias formas a letra dela. Eu tô falando o que essa canção despertou em você, essa interpretação, a canção não, a interpretação, a sonoridade. Como é que você saiu desta... Quando terminou a interpretação, como é que você saiu? Eu senti uma sensação angustiante, mas não somente ruim. Foi uma sensação interessante. E eu senti que quando ele cantava, tinha um tom de enfrentamento, não necessariamente uma coisa ruim. Alguma coisa em si. E angústia ao mesmo tempo. Mas você, quando terminou, você continuou sentindo essa angústia ou houve um alívio no fim? Ah, sim, teve um alívio. Quando ele faz a última palavra, que ele fala of silence, foi como a Doris falou, foi um descarrego final. Foi mais tranquilo. Isso, exatamente. Isso aí. Ana, pode falar. Não, professor, eu ia falar isso mesmo, que no começo sentiu uma angústia e no final um alívio. Era isso mesmo que eu ia falar. Isso. É isso mesmo. Então, o que a gente vê, de forma geral, as pessoas experimentam isso com essa, não é pela letra, é pela forma da interpretação. Inclusive, a forma como esse cara interpreta é totalmente diferente da forma original, né? Que o Paul Simon cantava essa música. Então, ela cresce, não é? Aí, depois, of silence. É como se ele tivesse dito, coloquei tudo para fora, estou em paz agora, não é? Interessante isso, né? Mas o que isso aí tem a ver com o texto que a gente está lendo, hein? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se essa interpretação fosse um dos Vingadores, qual Vingador ela seria? Exatamente, Luana, seria o Hulk. Quem é o Hulk, hein? Quem é o Hulk? O Hulk é o homem
no seu estado natural, é o eu natural. O Hulk é aquele que sai, que está preso lá dentro, né, que quer sair, é isso que ele diz para o David Banner, do Bruce Banner, né? O Hulk sai, quando o Hulk sai, não tem mais nada que o controle, é aquela explosão hostil à sociedade, aquela explosão de raiva, não é? Algo que a gente pode entender que está presente nessa interpretação, porque você lembra do Hulk, no rosto e na voz do cara, né? O grito raivoso, o grito de protesto. Muito bem. Então, tal qual o Hulk, esta interpretação aí, ela pode nos arremeter para um fato de que existe algo represado lá dentro, algo que quer sair, algo represado, mas o que é que represa esse algo que quer sair? É a civilização, não é? O Hulk não é aceito socialmente, pelo menos antes dele, sempre há dificuldade dele ser aceito, especialmente quando ele agia daquela forma brutal, não é? Quando ele não fazia parte dos Vingadores. Então, o Hulk é a raiva, é a destrutividade sendo apresentada na sua forma socialmente inaceitável. Essa destrutividade sai, não é? Desaparece o ser civilizado, o Bruce Banner, e aparece esse represado que vem para fora, mas ele vem sem nenhum polimento. Ele começa a quebrar e destruir tudo. Então, está falando aí do conflito indivíduo-sociedade, situação conflitiva. E nessa canção, isso aparece de uma forma muito interessante. Não sei se alguém, lembrando do texto agora, a gente está falando de arte, não é? A gente está falando de música. E o Freud fala da arte como o que no texto? Alguém lembra? Fala aí, se lembrar. A arte é uma forma de dar vazão a essa energia represada, só que de uma maneira que é socialmente aceita. Então, a gente pode fazer um paralelo entre esta canção e o Hulk. O Hulk é a vazão crua, a explosão da ira crua, né? Socialmente inaceitável. Se o Bruce Banner fosse um compositor, talvez ele pudesse colocar isso para fora por via de uma sublimação, quer dizer, a ira sai, mas sem precisar destruir nada, ela sai como canção, como uma interpretação. Está entendendo aí a tese do Freud? A própria arte é uma criação cultural para dar uma forma de alternativa para lidar com esse problema do conflito entre o indivíduo e a civilização. Foi claro no que eu disse, pessoal? Foi sim, professor. Muito bem. Então, a gente começa a ver aqui esse problema que o Wundt havia tratado, indivíduo e sociedade, mas ele aparece no Freud, só que no Freud aparece nesse elemento conflitivo muito marcante, não é? Então, já que eu comecei aqui, meu Deus, que porcaria foi essa aqui? Agora ficou bonito. Sim, achei. Estou enviando para vocês aí no chat um esquema de tudo que eu vou apresentar agora sobre a civilização, a conjuntura histórico-cultural do Freud. Abram isso aí, já tem muita coisa construída aí, não é? Então, eu vou falar do mundo cultural, da conjuntura histórico-cultural e suas influências teóricas e filosóficas sobre o pensamento de Sigmund Freud, tá? Esse esquema aí é mais ou menos o capítulo do meu livro que
no qual eu vou analisar os principais paradigmas da psicologia e da psicanálise, não é? No caso, eu selecionei, no caso da psicanálise, claro, eu selecionei o Sigmund Freud, e já está, o capítulo sobre ele já está pronto, praticamente pronto, ainda vou fazer revisão. Mas é mais ou menos isso aí que eu vou colocar no meu livro. Então, qual é a conjuntura histórico-cultural do Freud? Vocês estão vendo aí, eu selecionei um dos elementos importantes, a sociedade tradicional, mas eu acho que essa eu expliquei na aula passada, estou correto? Quando eu falei de metafísica moral, quando eu falei de racionalidade de submissão e padronização das regras sociais. Isso mesmo? Falei na aula passada? Preciso de uma resposta de vocês. Alô? Eu falei sobre isso na aula passada ou não? Sim, professor, o senhor falou sobre a civilização, né, sociedade inimiga da satisfação dos instintos humanos. Parou isso aí mesmo. Eu expliquei metafísica moral, racionalidade de submissão e padronização das regras. Acho que não. Então, eu não expliquei esses conceitos, metafísica, moral, etc. É isso? Fala comigo, por favor. Não, professor, você não explicou. Tá. Então, vamos lá. A sociedade de Freud é uma sociedade tradicional. O que é uma sociedade tradicional? É uma sociedade composta por esses 3 elementos salientados aí, ó. Metafísica moral, racionalidade de submissão e padronização das regras sociais. É isso aí que compõe toda sociedade tradicional. A minha sociedade, a sua, hoje, é pós-tradicional. Esses componentes não estão na nossa sociedade, tá? Então, vamos analisar aí a sociedade do Freud. Apesar dele estar em plena modernidade, final do século XIX, início do século XX, a sociedade do Freud é tradicional. Ela está vivendo um gradual processo de destradicionalização, mas ela é tradicional, tá? A modernidade foi tradicional até o final do século XX. Pós-tradicionalidade é um fenômeno que tem a ver com a aceleração do processo de globalização depois da queda do Império Soviético, no início da década de 90 do século passado. Então, vamos lá. Qual é o componente de metafísica moral que está presente em toda a sociedade tradicional? Vocês lembram da expressão metafísica? Da expressão metafísica, nós estudamos anteriormente, quando eu falei, no próprio Descartes existe uma metafísica, porque o Descartes está querendo demonstrar, ele toma por objeto o interesse acerca da demonstração da existência de Deus e da imortalidade da alma. Então, ele está entendendo que esse objeto é centro do pensamento dele, a existência de Deus e a imortalidade da alma, não é? Depois a gente viu que bom, então, tudo bem, para aí, né? Então, o que é uma metafísica moral? É a moral com fundamento metafísico. É a moral com fundamento religioso, tá? Então, note, por exemplo, lá na tradição do Pentateuco, não é? Lá na tradição dos judeus, se fala de Moisés, o grande líder do povo, não é? Ele vai até o monte, e lá no monte, nas pedras da lei, Deus escreve com fogo
o decálogo, escrito com fogo por Deus nas pedras da lei. Então, lá se diz, não amarás o Senhor teu Deus, não matarás, não cobiçarás a mulher nem a casa do teu próximo, não furtarás. Então, está ali um código moral, atenção, mas de onde vem esse código moral? Ele vem da revelação, o conceito muito caro à tradição ocidental, judeu-cristã, que é revelação. Deus se revela. Portanto, essa comunicação dele tem valor absoluto, não é? Não é algo contra o que alguém deva se colocar. Então, o que é a metafísica moral? É a crença no fundamento metafísico dos valores. É isso que está em uma sociedade tradicional. Portanto, é inevitável. Toda sociedade tradicional é também uma sociedade religiosa. É na moral que está, é na metafísica que está o fundamento da moral, não é? Isso foi muito bem percebido por Immanuel Kant. Pessoal, eu não tinha enviado, tá? Eu enviei essa nova aula aqui da conjuntura, porque essa que eu enviei agora, ela está mais completa do que a que eu enviei na aula passada. Tá aí agora, tá? Você está abrindo aí, vocês vão ver que ela está mais completa, não é? Então, o Immanuel Kant, ó, com 2 M's, né? Ao mesmo tempo que ele criticou, do ponto de vista da razão pura, a ineficiência dessa razão pura para alcançar esses postulados desse mundo transcendente, do ponto de vista da ética, tá? Do ponto de vista da ética, o Immanuel Kant escreveu uma obra, está aí o nome dela está aí no meu esquemazinho, não é? Metafísica dos costumes. Metafísica dos costumes. Está falando de uma metafísica da moral. Ele diz assim, olha, os postulados da existência de Deus, os postulados da imortalidade da alma, ele diz, de fato, eles não podem ser demonstrados pela nossa razão pura, não podem ser conhecidos, mas do ponto de vista da ética, eles são fundamentais, eles são o fundamento da ética, não é? Então, o Kant dizia assim, é necessário que o ser humano domine sobre os seus instintos, que a vida humana seja uma vida racional, o ser humano é racional, muito embora ele fala da intuição também, não é? Mas o Kant diz assim, quando eu vejo que alguém renuncia à instintividade, esse indivíduo precisa de uma crença que fundamente essa renúncia dele à instintividade. E qual crença é essa? É a crença de que existe um prêmio em outro mundo. Deus existe e existe uma realidade pós-morte. Existe um outro mundo que premia aquele que viveu de forma justa aqui. Então, a renúncia nesse mundo exige um fundamento metafísico, uma crença na existência de Deus e na imortalidade da alma. Estão entendendo a tese do Kant, lá na Metafísica dos Costumes? A moral sempre, inevitavelmente, pressupõe um fundamento metafísico. Está clara a tese do Kant, pessoal? Hein? Tá claro, professor. Muito bem. Mas a sociedade tradicional, ela tem também um outro componente que é a racionalidade de submissão. O que é isso? Racionalidade de submissão. Olha, se ensina muita coisa errada para a gente sobre a linguagem, a gente demora para corrigir isso. A gente aprendeu a falar de racionalidade como se racionalidade fosse uma coisa assim muito no sentido grego, né? Mas existe uma racionalidade em tudo, tá?
Até no inconsciente existe uma racionalidade, ou seja, um modo de operar para atingir uma finalidade. No id existe uma racionalidade, um modo de operar para atingir uma finalidade. Qual finalidade é essa? É a descarga, a obtenção do prazer. E também existe, do ponto de vista do indivíduo tradicional, uma racionalidade, ou seja, um modo de operar no mundo, que nós chamamos de racionalidade de submissão. O que é isso? O indivíduo tradicional é diferente de todos vocês que estão aqui, tá? Para vocês, a tradição representa uma ameaça à liberdade instintual de cada um. Nós estamos numa sociedade de caráter instintivo. E a tradição e a metafísica moral representam uma ameaça a essa expressão das preferências edosensitivas de cada um. Então, na sociedade pós-tradicional, para o indivíduo pós-tradicional, a tradição é algo feio, é algo que gera repulsa. Para o indivíduo tradicional, porém, a tradição, nela existe um elemento de atratividade. Qual é esse elemento de atratividade? A tradição significa segurança ontológica. Está escrito aí, não está? Não é? A tradição significa segurança ontológica, tá? Esse é um conceito de um sociólogo inglês muito importante chamado Anthony Giddens. Todo psicólogo precisa ler esse cara, especialmente a obra dele chamada Modernidade e Identidade, tá bom? Muito bem. Então, o que é a segurança ontológica? Segurança. Qual é o mundo seguro? É um mundo previsível. Você se sente seguro? O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que o que vai acontecer amanhã é previsível, não é? Nada de extraordinariamente ameaçador deverá acontecer amanhã. Isso é segurança ontológica. Sociedades tradicionais são caracterizadas por um grau elevado de segurança ontológica. Sociedades pós-tradicionais têm baixo grau de segurança ontológica. Elas se caracterizam predominantemente pela ansiedade existencial. O futuro é indeterminado. Exemplo simples, numa sociedade tradicional, o indivíduo se casa e ele vai permanecer casado. Na sociedade pós-tradicional, o indivíduo se casa e ele não tem nenhuma certeza de que ele vai permanecer casado. Então, existe um elemento de segurança ontológica na tradição que faz a tradição ser atrativa para o indivíduo tradicional. O indivíduo tradicional está procurando a manutenção, a rotina. O indivíduo pós-tradicional procura a novidade, porque a rotina, por alguma razão que nós vamos descobrir depois, a rotina ameaça o indivíduo pós-tradicional, tá? A rotina, eu me refiro à repetição, não é? A repetição das experiências, de alguma forma tem que haver mudança. Então, tá claro aí o que é a racionalidade de submissão, pessoal? Bom, existe relação entre a metafísica moral e a racionalidade de submissão? Sim, existe, não é? Porque o fundamento metafísico da moral social dá a ela força coercitiva e, portanto, disposição cognitiva do indivíduo para se submeter a ela, não para resistir a ela. Tá bom? Então, olha só, metafísica moral e racionalidade de submissão estão organicamente relacionados. E, por último, padronização das regras sociais. O que isso significa? Significa que existe uma metafísica moral, uma estratificação social, uma divisão de funções, não é? O homem se comporta dessa forma, a mulher se comporta da outra forma, a criança se comporta dessa forma. Então, há diversas identidades muito bem definidas
e que, à medida em que essa moral, como fato social durkheimiano, não é, é importada para a consciência individual, o comportamento coletivo se torna padronizado. Uma sociedade tradicional é aquela na qual eu sei o que esperar do comportamento do outro. Por quê? Porque as identidades sociais são dadas pela tradição e, portanto, existe uma padronização das regras sociais, não é? A gente enxerga isso no texto do Freud, sim. Afinal de contas, as histéricas que o Freud e o Joseph Brauer estão tratando aí no texto, não é? São mulheres que enfrentaram um problema relativamente ao papel social que elas tinham que desempenhar naquela sociedade, que era um papel social que envolvia o predicado da virtude, não é? De um horror à sexualidade. Então, esse horror à sexualidade, confrontado com esse horror moral à sexualidade, ao prazer, não é? Horror ao prazer por parte da identidade virtuosa da mulher, acabava gerando uma situação conflitiva que desembocava na histeria, não é? Vou falando, se eu estiver indo para um ponto que vocês não estão entendendo, vocês chamem a atenção, tá? Tradição judeu-cristã. Essa tradição judeu-cristã, de alguma forma, influenciou o pensamento do Freud? Estou falando da cultura aqui, não é? Sim, tá? O próprio Freud era judeu, não é? Em uma sociedade europeia cristã, católica e protestante. Ele dialogou mais com o catolicismo, o Freud, mas, então, eu chamo a atenção para o rabinismo judaico, que provavelmente o Freud conhecia, sendo ele judeu, ele gostava de estudar as tradições religiosas, não é? E no rabinismo, quem é o rabino no judaísmo? É aquele que orienta a prática moral dos indivíduos. Olha, a lei diz para você, a lei não é a lei civil, não, aí é a lei moral, tá? A Torá, o Antigo Testamento, não é? O judeu não chama de Antigo Testamento, ele fala da Torá. Então, tem toda uma tradição de interpretação dessa Torá, do Pentateuco, não é? Por exemplo, na literatura talmídica. E os rabinos, lá do tempo próximo ali ao apóstolo Paulo, essa tradição estava viva, o tempo de vida do apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo foi um estudioso do rabinismo, e o rabinismo falava dessa tensão, tá? Entre a lei, a norma moral, que vetava, não é? E um indivíduo. Esse indivíduo que precisava ser contido moralmente por essa lei. Então, um elemento de tensão já estava presente aí na relação do veto moral, da metafísica moral e um indivíduo em tensão, não é? Ou pelo menos manifestava potencialmente essa tensão, esse protesto. Só que no rabinismo judaico, não é? Se entendia que era passível, que era possível para o indivíduo se condicionar para obedecer à lei. Ele poderia conhecer a lei e obedecer. Carolina, sim, nós vamos continuar com esse tema aqui, tá? O próximo seminário fica para a repróxima aula, Carolina. Muito bem. Então, a gente tem esse elemento aí do rabinismo, não é? Que provavelmente o Freud conhecia, essa tensão entre o indivíduo e o veto, a lei moral, não é? Mas que no caso já vou terminar, tá? No caso do apóstolo Paulo, isso era ainda mais intenso, fica muito mais parecido com Freud, o pensamento do apóstolo Paulo, uma coisa que eu nunca vi
um psicanalista notar isso. O apóstolo Paulo, sobretudo, se você olha ali o capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo está falando de uma situação de desespero que o homem religioso vive. Que situação é essa? Ele recebe a lei para obedecer. A lei diz, não cobiçarás, não matarás. Mas à medida que o indivíduo recebe a lei, o homem religioso recebe a lei, o que acontece com ele? Quanto mais o veto moral diz não, mais esse indivíduo deseja incontrolavelmente o proibido. Ele é tomado pela epitomia, essa palavra aí, essa palavra na língua grega, epitomia, que a gente traduz por cobiça, tá? Então o apóstolo diz assim, que situação terrível, eu descobri o seguinte, quando eu recebo a lei, e a lei me diz o que é bom, o que eu devo e o que eu não posso fazer, quando a lei veta, aí é que eu cobiço intensamente, eu saio de controle, tá? Então, na verdade, existe um princípio operante no ser humano que está contra, que é rebelde, que é insubmisso a esse veto moral, né? O apóstolo Paulo também usa o conceito de assotia no grego, que quer dizer devassidão, descontrole, não é? Então, olha só como o pensamento do apóstolo Paulo está parecido com o do Freud nesse ponto, não é? Por quê, hein? O que tem no pensamento do Freud que parece com isso aí? O que corresponde à lei e o que corresponde a esse estado de assotia do indivíduo? No texto do Freud. Hein? Lei moral. Que é o desejo, né? A lei moral, o desejo. A lei moral, mas a lei moral corresponde a qual componente do aparelho psíquico? Superego, não é? E o estado de assotia, esse estado de descontrole, corresponde a qual componente do aparelho psíquico? Hein, pessoal? Você tem id, ego e superego. Qual desses componentes... O superego corresponde à lei, ao veto moral. E o id corresponde a qual deles? Epitomia está falando de cobiça, a sotia está falando de devassidão, de descontrole moral, de insubmissão. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Alô? Professor, você pode explicar de novo, por favor? Essa parte não entendi muito bem. Essa palavra grega, epitomia, que aparece no Novo Testamento, ela é traduzida como cobiça. Cobiça. O que é cobiçar? É um desejo pelo proibido. A cobiça é um desejo pelo proibido. Se eu desejo o que não é proibido, é desejo, mas não é cobiça. Se eu desejo a minha esposa, eu desejo o que não é proibido, não é cobiça. Se eu desejo o proibido, o vetado, se eu desejo a esposa do outro, aí é cobiça. O conceito de cobiça pressupõe o meu desejo contra um veto moral imposto pela civilização. Tá legal, Luísa? E o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu descobri o seguinte, inevitavelmente, eu cobiço, eu estou fora de controle. Em certo sentido, tem um princípio em mim que opera fora de controle. Quando a lei moral diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, aí é que ela se torna
degustável para mim. Aí é que o meu desejo se volta para ela de forma descontrolada, não é? Esse descontrole, essa assotia, esse desregramento do indivíduo. Isso é o id, o estado de descontrole, não é? Que a Lorena, a Isadora falou. Aí a Lorena, então, professor, então... o grupo 3, pensei que era uma pergunta sobre... Vai ficar para apresentar na próxima terça. É isso aí. Então, pessoal, o que eu estou dizendo é que existe um precedente do pensamento do apóstolo, do pensamento do Freud no pensamento do apóstolo Paulo. Ali no pensamento do apóstolo Paulo também se identificou esse princípio que opera fora de controle, não é? Um desejo que opera fora de controle, que não pode ser retido por esse veto moral. Quanto mais se proíbe, mais eu desejo. E quanto mais eu cobiço, mais perto eu estou de praticar, de fazer. Tá? Tá legal, Lorena. Professor? Sim. Qual foi a parte que você relacionou com o superego que eu não entendi? É a lei moral, é o decálogo moral, não é? Ah, tá. Não matarás, não cobiçarás. Então, no apóstolo Paulo, você tem a lei moral e você tem esse estado de assotia, de descontrole contra a lei moral. E no Freud, você tem a moral social, que tem fundamento metafísico, da mesma forma que a lei moral lá no apóstolo Paulo, e você tem o id, em estado de descontrole, completamente insubmisso a esse veto moral. É essa situação complicada, essa situação desesperadora do indivíduo na civilização. Entendeu o que eu falei? Alô? Entendi. Professora, aí, tipo, a questão do id seria a impulsividade, né? E o ego seria o quê? Assim, o mediador entre os dois? Por enquanto eu não toquei no problema do ego, mas sim, ele é um mediador, depois a gente vai ver. Mas o que eu falei até agora você viu, né? Entendi. Obrigada. Por isso é quase um fetiche, não é? Bom, vamos deixar o conceito de fetiche depois, Alice. Próxima aula a gente volta a isso, tá? Porque já são 12h23. Pessoal, um abraço para todo mundo, tá? A aula ficou gravada. Até a próxima aula, tá bom?